Olá, meu Brasil brasileiro, nem tão brasileiro assim. Ué, que coisa estranha, né? Pois é, sobre isso que a gente vai conversar hoje, eu e quem? E quem, minha gente? Bruno De Mauro. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. De volta a terras tupiniquins, né? Todo pleno. E sobre o que a gente vai falar hoje, Bruno? A gente vai falar sobre mudanças. Mudança de cidade, mudança de país, talvez até mudança de casa. Por que a gente muda? O que acontece quando a gente muda? E é isso, basicamente. Quando a gente começou a pensar nesse tema, a gente começou falando muito sobre morar fora do país, né? Até porque também o Bruno tem essa experiência e agora tá conhecendo outros países e vendo essas possibilidades. Só que eu acho que mudar de país é uma grande mudança, é radical, mexe com um monte de coisa, mas mudar de casa, mudar de cidade, mudar de algum lugar para outro lugar, já mexe com várias coisas que a gente tem por segurança ou por familiaridade e tal, e é sobre isso que a gente queria conversar hoje. Então, se você é uma pessoa que muda bastante, ou se você é uma pessoa que tem vontade de mudar, eu acho que você vai curtir bastante esse papo. Antes de entrar no tema, você tem algum recado, algum beijo pra mandar, alguma coisa assim? A gente podia usar, que a gente recebendo os feedbacks, né? Irmã de Cíntia mandou áudio falando de quando ela virou adulta, foi basicamente quando ela fingiu que sabia fazer algo, foi lá e fez e aprendeu. E ser adulto é basicamente isso. Você tem que fazer algo que você não tem a mínima ideia como fazer, mas você vai lá e faz. E você finge que sabe, é isso. Ser um adulto é fingir que sabe, né? E se você não sabe sobre o que a gente tá falando, a gente tá falando do último episódio do Corajosamente, que foi sobre ser adulto. Eu acho que a Ju, ela representa muita gente nessa fala. Porque o adulto é muito isso, né? Ele finge que ele sabe o que tá fazendo, mas ele não faz a menor ideia. Então, ótimo, gostei também do feedback. Eu recebi um feedback da Hillary também, falando que gostou bastante, que mexeu com questões ali que ela anda pensando e tal, foi legal. Minha mãe, gente, também deu um feedback, adorou os nossos comentários sobre ela, que é uma mulher maravilhosa, incrível. No último episódio a gente também falou um pouquinho dela, vai lá ouvir. E é isso, a gente continua. Eu acho que a Dani também me mandou alguma coisa hoje, depois eu preciso ver. Mas é isso, a gente tá com os nossos canais abertos. @corajosamente podcast no Instagram. Você pode deixar seu recado no YouTube, se você assiste no YouTube. Pode mandar mensagem pra gente individualmente. Então, contem pra gente o que vocês acham dos episódios, porque a gente faz com o maior carinho, o feedback. Dá um direcionamento também, né, Bruno? Dá sim. E queria mandar um beijo pra Hillary, que faz tempo que ela não manda um feedback, mas ela está aí ouvindo a gente. Um beijo. Beijo, seus maravilhosos que estão sempre nos ouvindo. Vamos lá pro tema? Eu e Bruno temos, cada um dentro da sua história, histórias de mudança, né? Bruno, pra quem já escuta a gente faz um tempo, sabe que mora fora do Brasil e tal, já é expatriado, tem 10 anos? Quantos anos? 9 anos fez agora esse ano. E eu, dentro da minha história, mudei muito de cidade, mudei muito de casa, mudei muito de escola, então foram 8 escolas, as casas eu já perdi a conta, assim, mas 15, 20 casas talvez, e enfim, 4, 5 cidades. Então a gente teve contextos de mudança grandes, assim. Então eu acho que a gente vai trazer um pouco disso. E aí, antes de entrar na tua história, Bruno, que eu acho que a gente pode começar com ela, eu queria pegar uns dados aqui de... acho que uma reportagem da Folha. Depois a gente vai disponibilizar aqui. O Bruno sempre disponibiliza os links, as coisas que a gente usa, né? As pessoas começaram a sair do Brasil, assim, num volume maior em 1980, ali na década de 80, essa possibilidade de morar nos Estados Unidos e morar no Japão, né, era assim, o principal contexto de mudança dos brasileiros. Não sei exatamente porquê, talvez, eu não sei se o processo ali da ditadura, enfim, o final da ditadura, não sei exatamente, mas na década de 80 é que essa migração em massa aqui do Brasil começou a acontecer. O Japão, eu acredito muito que seja por causa das descendências no Brasil, né? Porque ele te permite trabalhar no Japão. E a gente tem a cultura japonesa é muito forte aqui. É verdade. E assim, a gente precisa entender também que o Brasil, ele é um país que por muito tempo recebeu gente, né? A gente teve no decorrer da história do Brasil, além de todo o processo da escravidão, né? Enfim, que é
as pessoas não tinham escolha, mas com o passar dos anos, com a Primeira, com a Segunda Guerra, a gente foi recebendo blocos grandes de imigrantes japoneses, italianos, árabes, enfim, né? Gente de várias nacionalidades. E o Brasil sempre foi um país muito aberto a receber, assim, a gente não tem, não sei, eu pelo menos não sinto, assim, um preconceito, uma coisa com quem não é brasileiro. Pelo contrário, né? As pessoas são curiosas, querem saber da cultura, querem conversar e tal, né? E aí, na verdade, mais ou menos, né? Tem uns tipos de imigrantes no Brasil que sofrem muito preconceito, principalmente da América Latina. Os imigrantes europeus e norte-americanos não sofrem preconceito aqui, mas imigrantes brancos, da América Latina... imigrantes da América Latina, existe um preconceito aqui, sim, como nos outros lugares do mundo também, né? Imigrantes europeus indo para os Estados Unidos tem menos preconceito do que latinos indo para os Estados Unidos. Latinos, inclusive, coloca o Brasil ali como latino, né? E aí a gente tem, assim, com as guerras, né, ali na Síria e tal, a gente tem também um bloco agora na última década, assim, de sírios e tal, aqui no Brasil também, que tem uma coisa meio no meio do caminho aí, né, em relação a preconceito e tal. Mas de uma maneira geral, o brasileiro tem uma coisa mais receptiva para imigrantes, né? Então, se a gente for pensar que de 1980, né? 1980 foi quando esse boom começou aí das pessoas quererem morar fora e tal. E a gente pega esses dados que eu vou trazer agora, que são de 2012. Então, a gente tá falando aí de 30 anos. Em 30 anos, nós tivemos 1.898.000, mais ou menos, quase 2 milhões de brasileiros morando fora do país. Então, em 30 anos, foi esse montante aí de brasileiros que saíram do país. Nos últimos 10 anos, de 2012 para agora, para 2022, esses dados são do final de 2021, na verdade. A gente tá com 4 milhões e 200. Então, dobrou, em 10 anos, dobrou o número de brasileiros que em 30 anos, né, enfim... É muita coisa, assim, a gente tá Tem gente que chama isso de uma crise, tem gente que fala que é só um movimento migratório muito grande, mas é isso, 4 milhões equivale a mais ou menos 2% da população brasileira. O IBGE fez uma pesquisa e perguntou, assim, acho que para jovens entre 19 e 29 anos, se eles tinham vontade de sair do Brasil. Eu acho que é mais ou menos essa, não sei se é 19, 29, 19 a 39, deu quase 70 milhões de pessoas falando que sim. Num montante de 200 milhões é muita coisa, né? Assim, que tem interesse, né? Que se pudesse, sairia. Não quer dizer que vai sair, né? Mas se pudesse, sairia. Então, existe aí, principalmente nessa última década, por conta da crise econômica, crise política, um movimento muito grande de brasileiros querendo abandonar a sua pátria. Eu tava ouvindo um podcast esses dias que quem mandou foi Thaís. Um beijo, Thaís, nossa autora favorita. Eu vou linkar aqui o episódio, e essa pessoa estava falando sobre como que é ruim essa fuga de pessoas, porque se você olhar bem para as pessoas que vão para outros países, é uma pessoa que está disposta a largar tudo e se arriscar no desconhecido, a começar do zero, e são pessoas fortes, são pessoas que estão preparadas para as coisas, e você acaba perdendo esse skill, esse ser humano qualificado que vai embora. E acaba, sim, tendo sucesso fora do país, porque é uma pessoa dedicada, uma pessoa... Ela até usa o exemplo de muita imigração para os Estados Unidos. Passa pelo deserto, não sei quantos dias lá, e sobrevive, e depois mora nos Estados Unidos. E outros, mesmo quem vai de avião, porque você tem que começar tudo do zero, como a gente vai falar aqui. Mas é muito bacana como ela menciona nisso, de como o país perde tanto de pessoas tão qualificadas e tão fortes indo embora. É difícil a gente equilibrar essa ideia de nação, né, assim, o benefício para a nação e o benefício individual. A gente vai pensar nesse fortalecimento enquanto nação, né, de, cara, eu tenho capacidade, eu sou potente, eu tenho habilidades e tal, e eu quero colocar essas habilidades em prol do meu país, então eu quero trabalhar para esse país. Só que chega uma hora que você tem toda essa qualificação, não ganha tão bem, trabalha muito, não consegue se sentir seguro no seu bairro ou na cidade que você mora, tá exposto a ser assaltado, tá exposto a violência de todos os tipos, com, sei lá, se você é mulher, você viu aí nos últimos 4 anos direitos e coisas rolando morro abaixo e tal. Então, quando essas questões individuais começam a pegar muito, é muito natural que o ser humano queira abrir mão dessa ideia de nação e tal, e vá
querer olhar pra ele, né? Pra como ele pode se sentir melhor, como ele pode se sentir mais seguro, como ele pode fazer com que a família fique mais segura e tal, e tenha melhores condições, né? Essa parte de segurança e de qualidade de vida é completamente diferente. Bem, a gente já tá pulando algumas partes aqui, já falando de como é viver fora, pelo menos na minha experiência, né? Então... conta da tua experiência, como é que foi o teu processo, né? E por que você decidiu sair? Eu acho que pra mim um dos maiores motivos que me levou a sair foi quando eu terminei a faculdade e eu comecei a fazer processo de trainee, e eu chegava perto da final ou na final, e quando tinha aquelas coisas de grupo, sei lá, 80% das pessoas tinham feito intercâmbio e tinham fluência no inglês e eu não falava nada de inglês. E eu me sentia como alguém que não conseguia competir com essas pessoas, sabe? E é até engraçado porque uma dessas finais, as pessoas que passaram, elas não aceitaram a oferta porque o salário delas era muito mais alto já fora daquele trainee do que dentro do que o trainee ia ser. Óbvio, né, que não deram a informação do salário até a final, só deram pra quem passou. Eu fiz uma faculdade também pequena, que não é conhecida, então, tipo, você basicamente se fudeu, porque você fez algo pequeno e você não tem inglês e tá tentando trabalho no Brasil, e o Brasil não... Eu tô tentando misturar duas coisas aqui. Uma é sobre aquele podcast, porque quando eu tava discutindo com a Thaís sobre o áudio do podcast, uma coisa que me veio na cabeça foi o quanto eu era qualificado como alguém que se esforçava e queria aprender e queria crescer, e o quanto eu não consegui espaço no Brasil para fazer isso. E o quanto, quando eu mudei para outro país, eu cresci tão rápido e eu consegui conquistar o meu espaço tão rápido estando fora do Brasil, sabe? E um dos motivos que eu mais penso é a faculdade que eu fiz, que não tinha conhecimento nenhuma. Eu lembro quando eu me inscrevia nas áreas de trainee ou até em alguns processos seletivos, não tinha faculdade na opção do drop-down e não tinha nem opções outras. Teve uma empresa que eu não consegui nem me cadastrar no processo de estágio porque eu não conseguia colocar minha faculdade lá e não conseguia ir pra frente. Eu acho que isso não pode mais hoje. Fez muito pensar sobre isso. Agora voltando, talvez eu continue esse ponto mais pra frente. A maior vontade que eu tive foi sair pra aprender o inglês e ter a experiência de intercâmbio pra poder competir com essas pessoas em que eu competia nesses outros processos e não era adequado, por assim dizer, pela minha formação no Brasil. Quando eu fui muito aberto a não ficar fora do Brasil eu não tinha decidido se eu ficaria fora do Brasil ou se eu voltaria para o Brasil. Meu plano eu vou por 1 ano, estudo por 6 meses, vivo 6 meses nesse outro país e volto para cá. Ou talvez fique lá. Eu tava bem aberto, assim, sabe? Isso que eu quis dizer. Eu tava bem aberto. Mas eu lembro que no primeiro mês que eu fui para Dublin, né, pra Irlanda, eu já pensava, eu não quero voltar pro Brasil. Eu quero ficar aqui. Maravilhoso. A pessoa sai daqui pensando, vou ficar 6 meses, ver qual é que é. No primeiro mês ela já tá, não, realmente não vou voltar. Beijo. Eu fiquei, por enquanto, 9 anos lá. Eu fui pra lá sem falar inglês, eu tinha bem básico inglês, tinha feito 6 meses de CCA ou CNA, alguma coisa assim, ou outras. Fui pra lá, aprendi inglês, consegui trabalho, eu tava mudando de carreira no Brasil pra área de tecnologia, lá eu consegui emprego na área de tecnologia e fiquei por lá. Aí voltando nesse ponto, eu vejo de quanto a minha dedicação e a minha vontade de querer aprender e querer fazer as coisas me possibilitou crescer tão rápido fora do Brasil, sabe? Talvez no Brasil eu tivesse crescido na mesma velocidade, o que eu acho pouco provável, mas fora do Brasil pelo menos foi mais fácil, com uma segurança maior e com uma qualidade de vida maior. Só que isso é a parte boa de você mudar de país, né? A parte que você se fudeu é porque você praticamente começa do zero. Você não sabe como abrir uma conta no banco, você não sabe como mandar uma carta, porque o endereço funciona diferente, você não sabe praticamente nada. Suas conexões, network, esquece, não tem ninguém valida nada. A sua carreira fora, pelo menos a do Brasil, não tinha validação lá. As pessoas, a primeira empresa, ninguém ligou para empresas do Brasil, e quando eu tentava em empresas maiores, eu não tinha experiência na Irlanda, então eles falavam, não, eu precisava de experiência na Irlanda para que eu conseguisse ir para essas outras empresas. E assim que eu consegui uma experiência na Irlanda, todo mundo validou que eu tinha aquela experiência, tinha aquela qualificação. Mas você basicamente não tem nada. Você, apesar de você ter uma experiência, né? Apesar de você ter uma carreira. Eu vejo muita gente acaba voltando pro Brasil, fica pouco tempo, algumas pessoas ficam 1 mês ou 2 meses e voltam pro Brasil, justamente porque você não tem nada. Você tem que começar tanto do zero que a pessoa desiste, não quer passar por isso. O que é uma merda, você começar do zero, e o que é também maravilhoso, porque você está começando, você não vai ser uma pessoa diferente, você não vai mudar de cidade, vai se comportar diferente, você vai ser você mesmo, né? Não importa onde você esteja, mas você tá num ambiente que ninguém te conhece, também te dá muito espaço para tentar coisas novas e talvez tentar coisas que você já queria tentar e você não tinha coragem. E eu digo muito isso porque
é muito comum as pessoas irem pra Irlanda e muitos amigos acabaram assumindo pra família que eram gays, porque eles conseguiam na Irlanda se sentir livres por coisas questões de amigos e questões de família, e como é isso de dar liberdade pras pessoas. A Irlanda também é um país que aceita muito mais essa parte do que o Brasil. O Brasil aceita, mas o preconceito aqui nós sabemos como é. Capital mundial de homicídio contra as pessoas trans no mundo, o país, né? Eu queria saber de você como é a parte psicológica, você como psicóloga, da mudança para outro ambiente. Ainda mais para um ambiente assim, não é mudar de São Paulo para o interior, não, é mudar de um estado para o outro, onde ninguém te conhece, praticamente nada. Como que funciona na nossa cabeça isso? Eu acho que vai muito do repertório que essa pessoa tem em relação a processos de mudança, né? Então, assim, quanto maior o medo, a construção mental, né, do medo, maior vai ser a resistência e mais fácil vai ser dela desistir das coisas, porque quando a gente tá movido pelo medo, né, quando a gente tem um movimento interno em relação à mudança que tá totalmente baseado pelo medo, você tá se sentindo em risco o tempo inteiro. Então, quando você tá se sentindo em risco, você vai sempre, na sua cabeça é quase assim, é uma questão de vida ou morte, né, quando você é guiado por isso. Quando você é guiado por outras emoções, mesmo pela raiva, né, aí é diferente. Então, as pessoas que voltam, eu acho que elas voltam muito porque elas entraram nesse lugar de estarem sendo movidas pelo medo, passarem o tempo inteiro com essa sensação de que elas estão em risco de fato, elas podem não sobreviver, elas podem não ter o que comer, elas podem não ter onde dormir e tal, e isso é demais para elas. Então, a capacidade de se arriscar, de testar, de começar pequeno e tal, ela fica debilitada, né? Ela fica travada, fica paralisada essa capacidade. E eu tô falando isso porque eu atendo algumas pessoas que moram fora, né? E eu percebo como os movimentos das que estão fora do Brasil há bastante tempo, como é diferente. Como elas têm uma abertura mesmo para essas possibilidades de se testar. Não tão presas. Mas eu lá no Brasil eu era advogada formada, lá no Brasil, não sei o que, aqui ninguém me vê valor, ninguém vê meu valor aqui, não sei o que. Não são assim, elas não são assim, né? São pessoas que, legal, eu tinha um diploma lá, não sei o que, aqui, tô começando do zero e eu vou construir um diploma que eu quiser, ou eu vou ficar fazendo esse ou outro trabalho até eu conseguir conhecer mais gente, aí mostrar o meu valor e tal. Então eu acho que não tem uma construção mental igual pra todo mundo, acho que é isso que eu tô querendo dizer, né? E eu tô tentando trazer, assim, exemplos bem, bem práticos mesmo do que eu vejo. Tem essa questão do medo, então quando você é pautado pelo medo, você tem esse caminho, e tem essa questão dessas amarras sociais, né? Quem é muito preso a isso, ao status, ao que as pessoas pensam e tal, você chega num lugar que ninguém pensa nada sobre você, ou que a única coisa que elas pensam é, nossa, lá vem imigrante brasileiro, ela vai se sentir deslocada, não vai se sentir bem, vai achar que tá sofrendo preconceito e tal, e não vai conseguir, né? Então, assim, eu tenho pacientes estão lá trabalhando em empresa, tem trabalho fixo e tal, mas se precisa de dinheiro, vai fazer uma faxina, vai cuidar de criança, vai fazer alguma coisa no final de semana, levanta uma grana. Não tem problema, sabe? Que é uma coisa que eu não consigo imaginar aqui no Brasil. Tem um preconceito mesmo, né? Imagina, você conhece algum contador, algum advogado que tava sem grana no final de semana e fez uma faxina, cuidou de uma criança e tal, e levantou uma grana? A gente não tem isso aqui no Brasil, né? A gente tem esse preconceito, essas limitações, assim, em relação a isso, né? As pessoas não se sujeitam, não vou me sujeitar, né? E aí ficam lá, sem grana, ou não sei o que, enfim, né? E eu queria trazer um outro ponto também, complemento desses dois que você trouxe, que é a questão... eu lembro quando eu brinquei sobre você vai mudar de cidade, você não vai ser diferente, você vai continuar sendo você mesmo, porque eu lembro quando eu era mais novo, eu pensava às vezes, eu quero ir embora dessa cidade, porque aí eu vou ser eu mesmo de verdade, sabe? Tipo, você vai ser exatamente o que você é naquela cidade. Porque esse é você. Nada vai mudar. E isso é maravilhoso. Quando você muda e percebe que é isso. Vai ser tudo diferente quando eu mudar. E você me fala, nossa, mas eu sou mesmo. Que coisa louca aqui, né? Nem tudo é diferente. Exatamente. Mas, eu tava conversando com uma amiga que também morou fora, e ela falou que essa coisa de chegar num lugar que ninguém te conhece, que ninguém sabe de verdade quem você é, pra ela foi muito libertador. Foi o lado bom de ter morado fora. Ela falou, nossa, você
E ela fala isso assim com um brilho nos olhos, sabe? Assim, você ter a possibilidade de chegar num lugar, começar tudo do zero, seus amigos, quem você é e tal. É muito libertador, não tem nenhum julgamento. As pessoas, tipo, sabe? Não é igual o bairro que você nasceu e cresceu, que todo mundo olha, filha da fulana. Ai, mas essa daí nunca prestou, essa daí sempre foi arteira. Tipo, não tem isso, né? E pra ela isso foi muito libertador. Já tem gente que olha pra isso e isso é aterrorizante. Pensar que vai pra um lugar que ninguém sabe nada de você, não conhece a tua história, você não conhece ninguém. Olha que interessante que é esse olhar, né? Eu só fico pensando que essa pessoa que você mencionou precisava mesmo de amigos novos, né? Porque ela não aguentava mais. É que, no caso dela, quando ela saiu do Brasil, ela era recém-formada, morava ainda com a mãe. Então eu acho que ela rompeu muitas coisas ao mesmo tempo. Ela saiu da casa da mãe e foi morar sozinha num outro país, né? Assim, foi tudo muito novo, assim, então, enfim. Mas o outro ponto que eu queria dizer do complemento lá que eu mencionei do outro ponto eu sinto também que eu ter mudado de país foi uma fuga. Foi uma coisa que eu precisava porque a minha mãe tinha falecido há pouco tempo, fazia 1 ano e meio, 2 anos. Uma parte de mim, eu acho que eu não estava tão consciente na época para pensar dessa forma, mas uma parte de mim queria ir o mais longe possível daquela dor ou daquele ambiente que causava aquela dor. E ir para longe foi também algo que eu encontrei. Fora aprender inglês e carreira, porque tudo isso sim aconteceu. Eu acho que inconscientemente também foi pra fugir dessa dor que eu sentia. O que também, como mudar de cidade, não vai tirar dor nenhuma, não vai mudar nada, porque ela vai com você. Ela não está no ambiente, ela está dentro de você. E pode ser que você não tenha memórias, porque você não vai passar naquela rua, mas você vai ter muitas outras coisas que acontecem na sua vida e você quer dizer pra pessoa e não vai conseguir, porque a pessoa não tá mais ali. Mas eu acho que eu não falei abertamente assim antes sobre essa parte de fuga também, porque foi uma fuga. Claro que não dá pra generalizar, mas assim, você conheceu muitos outros expatriados lá na Irlanda, né? Você acha que essa sensação, essa coisa da fuga também é presente em outras pessoas? Você percebeu isso em outras pessoas? Que de alguma maneira elas estavam fazendo esse movimento pra fugir de alguma coisa no seu país de origem, assim, fugas emocionais, eu tô dizendo, né? Não fugiu da guerra, né? Coisas... Eu percebo pessoas com fim de relacionamentos traumáticos que fugiram. Eu acho que a maioria é relacionada à carreira, a maioria é relacionada à oportunidade fora e a um crescimento fora e acaba não voltando. Mas eu tenho alguns amigos que eu sei que foram fugas assim também. E expatriados de outros países também, não só do Brasil. Outras pessoas da Espanha e de outros lugares que eram a mesma coisa. Era um sentimento em que algo estava acontecendo muito doloroso e as pessoas precisaram fugir ou se afastar disso. Ficar de uma forma mais bonita. Depois que amadureceram, acabaram voltando ou mudando para outros lugares ou ficando lá mesmo. Mas sim, eu sinto isso como algo talvez inconsciente das pessoas. E agora eu vou ter que conversar com alguma delas para perguntar sobre isso. Não, de novo, né, gente? Cada caso é um caso. Tem um monte de gente que vai pra fora do país a trabalho e que, enfim, né, recebe propostas e tal. Mas muitas pessoas que moram fora, que foram embora, né, eu já percebi muitas vezes esse movimento de algum tipo de fuga. Ou porque a família sufoca demais, ou tem... Sabe aquela pessoa da família que, de alguma maneira, todo mundo da família acha que é ela que tem que resolver as coisas? Tipo, é sempre ela que resolve, ela que paga, ela que não sei o quê. E aí ela, não, então, tchau, sabe? Tô fisicamente longe, gente, não consigo me envolver, sabe? Nossa, tô aqui, construindo uma vida num país novo, tá difícil pra mim. Lidem vocês com seus problemas, né? Já vi casos também de pessoas, como você falou, né? Relacionamentos, ou a pessoa constrói toda uma ideia do que ela queria que fosse, aquela vida, aquele relacionamento, e quando isso acaba, parece que acaba até o lugar, né? Assim, nem esse país mais serve pra mim, porque eu criei expectativa de fazer coisa aqui, isso não funcionou e tal, eu vou embora. Lutos, enfim, mas no fundo é uma sensação de que mudar de lugar vai mudar o que tá dentro de você, e não é isso que acontece, né? Não é isso. Vai ir com você porque tá dentro de você, né? Você se fudeu, não adianta fugir. Talvez você adie por um período o que você tem que sentir, mas você vai sentir. O recado é esse, gente. Eu vou repetir, você se fudeu, não adianta fugir.
Mas, ó, eu gosto... Isso é uma coisa, Bruno, que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, assim. Quando eles estão num processo de querer mudar, não só mudar de país, mudar... quero mudar de emprego. Quero... eu acho muito importante olhar, assim, de onde tá vindo essa vontade. O que tá motivando isso? O que tá acontecendo nas outras áreas da tua vida que talvez você esteja sobrepondo, né? Assim, às vezes você tá insatisfeito no relacionamento, não consegue encarar. Aí você faz o quê? Muda de emprego. Aí depois você corta pinta o cabelo, uma cor completamente diferente. Continua com essa sensação de que aí muda. Não quero mais falar com as minhas amigas. E o relacionamento tá lá, ruim pra ser olhado, né? Então, assim, às vezes essa vontade de mudar de país, de cidade e tal, pode refletir uma mudança que você quer que aconteça em outras áreas da sua vida, mas que você não tá conseguindo ou encarar, ou não tem clareza ainda que é aquela área específica e tal, né? Eu acho que eu nunca mais vou esquecer isso sobre pintar o cabelo, porque naquela série coreana de joguinho de criança, sabe? Que foi pouco tempo da Netflix. Eles estavam numa ilha e não podia se mexer, tomava tiro e tinha que quebrar um negócio de açúcar. Sim. O Round 6. Isso, Round 6. No final da série, dos atores, depois de passar por todo aquele trauma, ao invés de fazer terapia, pinta o cabelo. Pinta o cabelo de vermelho. É verdade. Toda vez que eu vejo alguém de cabelo pintado, eu penso nisso. Nossa, o que ele vai fazer, né? Como que ele vai lidar com tudo que ele viveu? Pinta o cabelo. Maravilhoso. Eu queria falar sobre uma outra coisa também, que é uma das coisas boas de você sair, é o que te dá uma perspectiva de fora. É uma perspectiva de ver o Brasil do lado de fora. Até numa das coisas que eu estava lendo sobre mudanças, essa pessoa estava falando sobre 1920, alguns autores americanos foram embora dos Estados Unidos. E alguns deles foram para Paris. E até o que escreveu aquele The Great Gatsby era um que estava lá. E aí ele menciona de como eles saírem dos Estados Unidos possibilitou que eles passassem pela transformação de ver os Estados Unidos pelo olhar de quem era do lado de fora. E isso fez com que eles escrevessem sobre os Estados Unidos de uma forma que eles nunca conseguiriam ter escrito se eles só morassem dentro dos Estados Unidos. De como seria para eles escreverem de quem vive lá dentro e nunca conseguir escrever de quem vê pelo lado de fora. Vê pelo lado de fora com preconceito, mas vê pelo lado de fora também com verdades que você não consegue ver estando dentro daquele ambiente. E o de quão é importante passar também por essa transformação. E eu não sei se você percebeu ainda, você que está ouvindo esse episódio, mas esse episódio é meio que uma continuação do episódio anterior de como é bom ser adulto. Eu e a Cintia até brincamos disso. E é uma parte de uma continuação porque mudança, como a Cintia falou bastante ainda naquele episódio, é algo que transforma. E é uma transformação que pode ser que você descobre que na verdade você adorava o que tinha antes e você quer voltar para aquilo, e ótimo. E passa pela outra transformação de você tá indo para um local completamente desconhecido, tá mudando de uma forma que você nunca conseguiria imaginar e nunca conseguiria passar por isso. E tá te proporcionando coisas, até um crescimento mais rápido, né? Porque você tá causando mais dor por estar num ambiente completamente desconhecido, que te faz crescer mais rápido. Mas essa transformação é importante também. Eu acho que no outro episódio a Cintia trouxe como você sair da casa dos seus pais é importante, e essa é uma outra menção do que o quanto isso é importante, né? Sair fisicamente e emocionalmente, né? Que a gente falou bastante da casa dos pais, né? Eu acho legal você trazer essa ideia de olhar o Brasil de fora, né? Que foi um movimento também que os modernistas fizeram bastante na década de 20, década de 30, né? Eles estudaram muito fora e tal, tiveram contato com outros artistas e voltam pro Brasil com esse olhar também de, cara, esse país é muito foda, é muito maravilhoso e a gente vai escrever sobre isso, né? Então, Mário de Andrade escreve Macunaíma e com essa ideia desse herói brasileiro que a gente não tinha, né? E, enfim, então, o Brasil, ele é uma pátria jovem que tem, como todo jovem, tá se estruturando e tal. Então, a gente tem mudanças políticas que acontecem de uma maneira muito rápida, né? Se a gente for pensar no tempo real que a nossa democracia tem, é muito pequeno. A gente teve, se você for olhar a história do Brasil, desde daquela política do café com leite, né, que os estados ficavam meio se revezando na presidência, não sei o quê. Sei lá, a gente elegeu o Collor em 96, eu acho, não lembro. Mas
cara, é muito pouco tempo, né? Um país de 500 anos, a gente tem 20, 30 anos no máximo de democracia, é muito pouquinho. Então, também, isso mexe com as pessoas que estão aqui, né? Diferente de como os Estados Unidos se organizam com a democracia deles, como... Eu assisti um filme ontem, que é o menino que inventou o vento, e tem uma fala no momento do filme, né, que eles estão... É um país africano, né, não sei se é sul-africano, enfim, se é no sul da África, no norte, não sei onde que é exatamente, mas eles estão passando por um processo meio de saindo de monarquias e entrando na democracia, e aí o cara olha assim e fala, democracia é igual mandioca estrangeira. Apodrece rápido. Tipo, é muito recente, né? Não vai durar muito. Isso é uma coisa que veio de fora. A gente não funciona assim, né? Eles tinham os chefes lá locais e tal, enfim. Então a gente é um país jovem politicamente, que é onde as decisões políticas refletem na estrutura e na rotina das pessoas que moram nesse país. E quando você vai pra fora e olha um país que tem uma democracia estruturada, forte, com muito mais tempo, eu acho que é um choque também, né, como esses países se organizam politicamente, né, esses dias a Carol, maravilhosa, minha amiga também, que sempre escuta a gente e tal, ela mora na Holanda e ela falou, cara, aqui na Holanda, agora com a guerra da Ucrânia e tal, né, parece que a Ucrânia fornecia óleo, acho que era óleo de cozinha. E aí ela falou, cara, o governo virou e falou, assim, abertamente nos jornais, olha, a Ucrânia tá com problema, a gente não tem óleo suficiente para toda a população, provavelmente, se continuar assim, em um mês a gente não vai ter óleo de cozinha. Aí ela falou, isso gerou um caos, as pessoas foram lá comprar e limita a quantidade de litro de óleo por pessoas. Só que é isso, né? Eles têm uma transparência que isso nunca aconteceria no Brasil, né? Você ia chegar um dia no mercado, não ia ter mais óleo e você ia ficar tipo, nossa, mas o que aconteceu, né? Não ia acontecer como aconteceu agora no Covid, né? Várias coisas que eles sabiam que ia acontecer, era só olhar para os outros países e falar, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada. Não, se olhar os outros países, já tava acontecendo, né? Então, né, essa transparência, assim, né, não é muito... A gente não tá acostumado. Eu acho que isso deve ser uma coisa chocante também pra quem vai embora, né? Já que estou fazendo confissões aqui, vou fazer outra confissão, que é... você me falou de o jeito que você falou me fez pensar, como eu mencionei no episódio anterior, que eu pedi demissão da empresa que eu tava e tô num processo de transição, adoro o que eu faço, mas ainda acho que o lockdown fez a gente refletir muito mais sobre as nossas escolhas e sobre a nossa vida e etc. E eu tô nesse período viajando e tô no Brasil há um período, e uma das razões que eu vim pra cá é porque morando tanto tempo fora e vivenciando outros países e outras culturas, eu sempre venho pra conclusão de que o Brasil é muito maravilhoso. O Brasil é foda. E tem até um meme que eu não vou lembrar, acho que a frase que ele fala, eu vou tentar linkar, que fala que o Brasil é ótimo, mas é uma merda. E aí ele fala, a vida no exterior é uma merda, mas é ótima. E na ordem que ele diz, que eu não sei se eu coloquei na ordem certa, na imagem faz mais sentido, é de como é tão maravilhosa a nossa cultura, de como as pessoas são tão maravilhosas, de como sair aqui é tão gostoso, a nossa música, a nossa dança, as paisagens, o turismo, sabe? O Brasil tem muita coisa foda. Só que quando você pensa no tanto de merda que também tem aqui, é essa parte de merda. De preconceito, de mentalidade pequena, de difícil mudança, de tem que ser desse jeito, de não confiar nos outros. Isso é uma merda, sabe? E aí quando você vai pra fora, as pessoas confiam muito mais umas nas outras, as coisas funcionam, eles... Não vou dizer que também tentam coisas novas, porque também não é tão simples assim, mas você vê como você falou, a democracia na Holanda é muito mais honesta e muito funciona. Eu acho que isso é um ponto também que me lembrou agora de como é muito mais direta a cultura fora, sabe? O Brasil é meio que, quando você vai pedir alguma coisa, por exemplo, primeiro você explica, depois você pede. Primeiro você tem que pedir desculpa ou explicar o porquê que você precisa daquilo. Tipo, você me dá uma carona, você precisa explicar, eu preciso não sei aonde, aí você pede a carona. Lá eles simplesmente pedem a carona. E aí você pode dar ou não pode dar. E talvez eles te expliquem ou não, mas é muito mais direto e muito mais simples. Então, como alguns problemas foram resolvidos muito mais rápidos, mas aí quando você olha na parte de cultura, a maioria das terras são mais frias, as pessoas são mais frias,
sobre as questões emocionais ou questões de turismo, de como isso é tão diferente e de como isso também não é nosso, né? Porque a gente não cresceu naquele ambiente, a gente não passou por experiências culturais. Por exemplo, o Chaves é a nossa experiência cultural. Que se você fizer uma piada do Chaves pra qualquer pessoa que não morou no Brasil, ela não vai ter a mínima ideia do que você tá falando. Mas quando você tá num outro país, eles têm os próprios Chaves deles, que eles vão fazer aquela piada e pra você não ter a mínima ideia do que eles estão falando daquilo. Não, e tem gente que olha pra isso, fica curioso e acha interessante, quer conhecer. E tem gente que olha pra isso e se sente fora, né? Tipo, ai, nossa, tô boiando e fica incomodado. Então, é muito do repertório e do olhar de quem tá saindo, né? Tem gente que vai olhar e vai falar assim, meu Deus, eu quero saber quem era o Chaves da infância de vocês, me contem. Tem gente que vai ficar, nossa, como que eu não sei? E uma parte minha pensa nesse lado do voltar pro Brasil. Claro, pra qualquer pessoa que eu falei de pensar pra voltar pro Brasil, as pessoas falam, por que você quer voltar pra cá? O que você quer fazer aqui? Ainda mais com esses números que você trouxe, do dobro de pessoas fugindo daqui, ou saindo para aprender, se colocar dessa forma. É isso, tipo, você depois... São experiências únicas em que cada indivíduo tem que viver. Uma parte minha adora muito o Brasil e sente muita vontade de vir pra cá, enquanto outras partes, sim, sabe dos problemas que a gente tem aqui, sabe de como são as coisas aqui de verdade, eu não quero voltar pra cá nunca mais, sabe? Minha confissão é o meu conflito interno nesse momento, sobre o que fazer ou aonde viver. Claro, decisões não são... definitivas, né? Tanto por isso que eu vim pra cá por um período, mas queria fazer essa confissão também, porque faz parte também do mudar, que você vai, muda e também aprende que onde você tava era maravilhoso, ou é maravilhoso, né? Mas, claro, se eu não tivesse saído, eu nunca pensaria isso hoje, do jeito que eu penso. E você acho que tem um ponto positivo, assim, na tua história, que até por morar em Dublin e tudo, né, que você construiu amizades que estão pelo mundo hoje. Tem um monte de gente que reclama que Dublin não é legal porque as pessoas ficam pouco tempo e vão embora, você perde os amigos e tal. Você não tem esse olhar, eu nunca te ouvi falar isso, assim, você sempre fala com essa coisa de que, cara, que legal, eu tenho uma amiga alemã que é muito querida, que eu adoro, que tá na Alemanha hoje, que eu tenho uma casa na Alemanha, eu tenho uma casa, sei lá, na França, se eu quiser ir pra Noruega, né, assim, então, de alguma maneira você tá no momento que essa rede que você passou 9 anos construindo vai te ser benéfica de alguma maneira, né, assim, vai te ajudar nesse momento em que você quer decidir em que país ficar ou o que fazer e tal. Então isso é muito legal, isso é muito bacana, esse olhar que você tem, como você construiu isso e como isso agora vai ser importante pra você, né. E eu vejo que eu quero mudar para país onde eu tenho alguém que eu já conheça lá, porque eu não quero começar do zero a minha rede de amigos. Eu quero a minha rede de amigos profundos também, não só amigos superficiais, amigos em que eu tenho conexão e que a gente é amigo, não apenas conhecido. E eu sinto isso nessas decisões, mas isso me passou na cabeça essa semana, na verdade, ou semana passada, sobre... Se eu não tivesse vivido em Dublin, eu nunca teria conhecido essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo hoje, sabe? No Brasil... Ainda mais porque eu não falava inglês, né? Eu acho que me fez pensar agora, o ponto maior é a possibilidade de falar inglês, porque hoje, falando inglês, eu posso frequentar ambientes em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo em que eu conheceria essas pessoas, ou até faria amigos estrangeiros, né? Como já mencionei antes, uma dica tente aprender inglês, que é muito importante. Mas, essas conexões... É engraçado porque a pandemia reforçou ainda mais essas conexões que eu tinha, porque como eu não podia ver ninguém fisicamente, eu acho que eu ainda criei mais contato digitalmente com essas pessoas e aprendi a ter sentimentos mais fortes digitais do que apenas só cara a cara. Que dicas você daria para as pessoas que estão pensando em morar fora ou que têm interesse, ou já que nós temos 70 milhões de pessoas no Brasil que pensam em morar fora, quais seriam esses passos, né? Eu acho que o principal se você trabalha em tecnologia hoje, você simplesmente decide que país você quer morar e muda. Se você trabalha em tecnologia e fala inglês, se você não fala inglês, aí você acabaria mudando para Portugal ou um país em que você teria... Algumas empresas estão até pagando curso para você aprender o idioma. Essa é a área de tecnologia, né? Mas eu acho que para qualquer ramo, eu acho que a questão maior é o porquê você quer sair, né? Eu acho que essa é a maior pergunta que a gente tem que se fazer. Para mim, era o motivo de aprender inglês, para crescer na minha carreira,
boa parte de mim pensava crescer em voltando pro Brasil com o inglês, e eu acabei crescendo na minha carreira mais do que eu planejei por causa de morar fora. A experiência de viver fora ninguém vai te dar, e nenhum livro vai te dar, nenhum filme vai te dar, nenhum podcast vai te dar. Só você indo e vivendo por um período lá, você vai descobrir como é esse sentimento, e talvez você realmente esteja numa coisa pra ir. Eu acho que pra mim o que aconteceu foi, quando eu decidi morar fora, eu não tinha dinheiro pra morar fora, e eu comecei a guardar dinheiro, acabei esquecendo dessa vontade, e aí eu lembro de uma amiga, acabei voltando à minha rotina, né, e uma amiga, Heloísa, queria mandar um beijo pra ela, não sei se ela escuta a gente, ela falou que tava indo pra Dublin, e aí eu lembro quando ela falou isso, voltou toda aquela sensação que eu tinha, sabe? Então, uma outra dica também é, talvez agora você esteja planejando e comece a guardar dinheiro. Provavelmente você vai voltar pra sua rotina e vai esquecer dessa sensação, como eu esqueci também. Talvez você precise de alguém pra te ajudar a relembrar disso, sabe? A te falar, olha, eu vou pra lá. E aí você lembra, eu tinha vontade de ir pra lá ou viver isso. É uma experiência única, é maravilhoso. E, como eu falei também, é uma merda de tudo que você tem que aprender de novo. E se você tá pensando em ir, não 70 milhões de pessoas, mas quiser mandar mensagem pra gente no Instagram ou no nosso e-mail, que tá sempre na descrição do episódio, pode mandar mensagem que vai ser um prazer falar com você sobre isso. Não 70 milhões de pessoas. Vamos limitar a isso. Mas, eu acho que cada experiência é única, porque os países são diferentes também para isso. Aqui na reportagem, eles falam que desses 4 milhões de brasileiros que estão fora, 46% estão na América do Norte. Quase metade, né? Tem essa coisa Estados Unidos, Canadá, enfim. 31% na Europa, 14% na América do Sul. Ninguém quer ir pra América do Sul, né? 7% na Ásia. E aí a porcentagemzinha ali final é Oceania e América Central e Caribe. Então é isso, né? Os brasileiros têm uma coisa com os Estados Unidos que louco, né? Tem. 46%. Eu queria voltar só na pergunta anterior que você fez, na verdade, não quero fugir dessa informação, mas eu lembro uma coisa que aconteceu com uma pessoa que foi pra Irlanda, e eu acho que você ter expectativa honesta sobre como vai ser a sua vida fora é uma das coisas mais importantes. Trabalhava na área de tecnologia antes no Brasil e mudei pra lá, e a área de tecnologia, como eu falei, é algo que bomba no mundo inteiro, então é algo que é mais fácil. Mas é muito importante ter essa expectativa, não quer dizer porque você conhece alguém que deu certo ou alguém que deu errado, que a sua experiência vai ser a mesma. Mas você tem que estar preparado pra se aceitar como ser humano e aceitar o emprego que você quiser aceitar. Então, se você quiser ficar lá e você não consegue emprego e só tem pra você limpar banheiro, muita gente lá limpa banheiro, e você limpando banheiro, você consegue ir pra mais de 30, 40 países com o dinheiro que você ganha, porque o dinheiro na Europa tem um poder de compra maior do que o dinheiro no Brasil. Então, você se sujeitar, entre milhões de aspas ali, a um emprego que você acha que não é tão digno assim, na verdade, não é muito na sua expectativa. O que você está disposto a fazer para viver em outro país. O que você está disposto a fazer dentro da lei, né? Não vamos cometer crimes. Corajosamente não incentiva a violência. Mas é isso. É ter muita expectativa real do que é viver fora e de como é a sua área. Por exemplo, se você fez direito, o direito do Brasil não é o direito do exterior. Você não vai trabalhar numa empresa fora achando que vai trabalhar com a lei do Brasil. Talvez, mas eu não conheço ninguém, nunca ouvi falar disso. Então acho que do Brasil seria mais fácil. Eles contratariam empresas de advocacia aqui do que contratar uma pessoa externa. Mas a expectativa é importante de estar mais pé no chão ali, mais realista. Mas eu trouxe esses dados porque, para lembrar também, né, que existem outros brasileiros nesses lugares e que você pode também recorrer à comunidade brasileira nesses países, né, assim, 46% de 4 milhões é muita gente nos Estados Unidos, né? 36 ou 35, 34% de 4 milhões é muita gente na Europa. Então, eu tenho uma paciente que tá na Irlanda que ela brinca, ela fala, eu fico com vergonha de falar em português no telefone, no ônibus, porque sempre tem um brasileiro ouvindo a sua conversa. É impressionante. Você vê pela cara que a pessoa tá muito te entendendo. Eu acho que em 2018 eu olhei no site da imigração e tinha lá os números, acho que eram quase 60 mil brasileiros que moravam na Irlanda. E era a segunda maior comunidade não europeia dentro da Irlanda. A primeira era a indiana, 11% acho da imigração, e o Brasil era 10%, com quase 60 mil. E aí também cria um problema que muita gente vive e não aprende inglês nenhum, porque ela só quer falar com brasileiro e viver com brasileiro.
E isso é um mal de imigrante, não é só do brasileiro. Porque nos Estados Unidos é o espanhol. Se você fala espanhol, você não quer aprender inglês, porque todo mundo fala espanhol lá, de tanto espanhol que vive lá. Mas ó, a Carol tava me falando que ela falou, você também vai ter os seus expatriados favoritos, assim, porque não tem só brasileiro, né, enfim. E aí ela falou que eles têm vários amigos holandeses lá e tudo, mas os indianos são os expatriados que eles mais gostam, assim, que eles mais têm amizade, que a cultura, sei lá, ela falou, a gente se sente mais em casa, a comida, a gente gosta, assim, então os nossos expatriados favoritos são os indianos. Eles gostam bastante. Então, assim, eu acho que você pegou em pontos super importantes, assim, desse movimento todo, que é esse comprometimento com olhar os seus motivos reais, né, para querer sair, para querer buscar uma vida diferente e tal. Sempre lembrando, né, assim, deixando aí no seu balãozinho mental, talvez você esteja querendo fugir de alguma coisa que vai com você para esse lugar. Né? Você vai ter uma falsa ideia de que você vai estar fugindo de algo. Então, olhar para isso com sinceridade, com verdade e ou cuidar, ou saber que vai junto, que você vai ter que olhar, além de tudo que você vai ter que olhar morando num país novo, você vai ter que olhar para essa ferida aí, para essa coisa que você tá tentando levar, né? Eu acho que isso é importante. E você vai, sim, como você falou, de lembrar das pessoas do seu país, porque as pessoas acabam vivendo em grupos, muito por causa dessa compartilhar cultura, sabe? Se você vê os italianos, eles são muito amigos de italianos, e franceses, e brasileiros, são amigos. E acaba muito acontecendo de imigrantes serem mais amigos de imigrantes do que de pessoas locais. Ainda mais pelo inglês. Eu acho que a pessoa que nasce falando inglês, ela tem muito pouca paciência para quem tá aprendendo inglês, porque ela não consegue entender trocas de frases, de ordens, assim. Quem aprendeu inglês como língua secundária tem mais paciência, porque já passou por aquilo, entende que a ordem gramatical vai ser diferente. E o mais inglês, empático nesse processo, talvez, né? E eu vejo que os meus amigos irlandeses são geralmente porque eles têm mais amigos, eles têm mais contatos com estrangeiros também. Tem alguns irlandeses que não conhecem. Eu fui o primeiro brasileiro que eles conheceram. Tem 50 mil brasileiros lá num país de 4 milhões e meio. Então, tem brasileiro pra caramba. E foi, o primeiro brasileiro que eles tiveram contato, sabe? Então, existe isso ainda de não ter contato nenhum com nenhum tipo de imigrante. Mas a gente vai acabar sempre ficando mais colado com a nossa própria cultura. A Irlanda tem quantos habitantes? 4 milhões e meio. Dublin tem 900 mil, que eu acho. Que é exatamente o mesmo tanto de brasileiros que saíram do país. Vocês entenderam, gente, que uma Irlanda inteira saiu do Brasil e tá morando fora? É isso que a gente quer dizer. É exatamente 4 milhões e meio, é isso. É disso que a gente tá falando. O Brasil é um país tão imenso que uma Irlanda inteira saiu daqui pra morar em vários lugares do mundo e tá tudo bem. Não sentimos nem falta, né? Tipo assim, não abalou em nada o país. Tipo, tem um monte de gente ainda aqui. A Irlanda tem uma coisa cultural deles saírem também da Irlanda. Eles acreditam muito que é pela fome que eles passaram, né, num período da história da Irlanda. Tem o canal do Pirula, se você pesquisar no YouTube, Pirula Irlanda, ele fez 3 vídeos, se eu não me engano, contando muito sobre a história da Irlanda. Aprendi mais com ele sobre a Irlanda do que vivendo na Irlanda com o irlandês. E ele fala desse período da fome, que é muito representado na cultura dele, e acabou gerando pessoas indo embora para os Estados Unidos. A quantidade de irlandeses lá foi muito por causa desse período, e acabou virando uma coisa cultural também, deles ficarem maior de idade e tentar a vida fora do país. Agora, de novo, estou tirando essa informação da minha bunda, como fiz em outros episódios, mas eu acho que a porcentagem, não em número, né, mas a porcentagem baseada na população da Irlanda deve ser maior de pessoas indo embora do que do Brasil. Do que do Brasil, né? Vamos para as nossas dicas finais? Vamos. Queria dar uma dica de filme, que é com o Ricardo Darín. Ricardo Darín, se você estiver ouvindo a gente, beijo pra você, seu maravilhoso. Que chama Conto Chinês, e que é a história de um argentino, bem metódico e chatonildo e tal. E aí aparece um chinês lá na vida dele, que não fala nada de espanhol. Então eles não se entendem. E aí tem essa coisa desse choque, né, assim, cultural. É bem... enfim, Ricardo Darín, né? Acho que vale a pena, é bem gostosinho de assistir. Eu tenho uma dica de filme, que eu já dei essa dica aqui, que chama Encontros e Desencontros. É um filme com a...
Scarlett Johansson Scarlett. e o Bill Murray. Eles estão no Japão, algumas coisas acontecem, histórias no Japão, e mostra de como é você um imigrante num país que você não fala o idioma, de como você acaba vivendo mais e se relacionando, é mais fácil de você se conectar, piadas e tudo mais com pessoas da sua própria cultura. É um filme bem gostoso. Eles não mudaram pro Japão, né? Eles estão de passagem, mas por um período longo. E acho que mostra um pouco de como é isso, de estar numa cultura que é completamente diferente da sua e nova pra você. É muito bom o filme. É um filme da Sofia Coppola, né? Exatamente. Enfim, então... O roteiro da Sofia. Tal, roteiro e direção, né? Ela ganhou o Oscar pelo filme. Ah, não sabia. E de livro, eu não tenho dicas de livro não hoje sobre isso. Também não. Porque a gente tem, né? Claro, gente, na literatura tem muitos livros sobre ir para um novo país e enfim. Mas não lembrei nenhum, assim, que me pegou, sabe? Que eu falei, nossa... Na verdade, Não, mentira! Você vai falar o mesmo filme que eu. Não vai falar o mesmo livro. Não, tá, livro. fala. Não, pode falar o teu livro. Eu vou pesquisar o nome aqui enquanto você fala dele. Tá. Não, porque eu lembrei daquele do Great Gatsby, que na verdade ele tá falando... Ele escreveu da história americana. Tem um filme também, né, com o DiCaprio lá. Então, se você não quiser ler, pode ser uma dica de filme e livro ao mesmo tempo. Mas de como ele retrata essa vida americana na década de 20, que é bebida, festa, pessoas ricas e tudo isso. E agora, você com a informação extra, né, foi possível escrever do jeito que escreveu esse livro e o filme, porque ele viveu fora dos Estados Unidos e conseguiu ver como o mundo via os Estados Unidos naquela época. O filme é muito bom também, a história é muito boa, né? Então, eu não li o livro, eu só vi o filme. Então, estou falando com a informação do livro, do filme. Eu lembro mais ou menos da história, assim, mas é um livro que chama Cordilheira, do Daniel Galera, que é um gaúcho maravilhoso. E o Cordilheira vai contar a história de uma uma jovem mulher, assim. E ela tá nesse processo, eu acho que ela sai do Brasil e vai pra Argentina e conhece um grupo de artistas, e ela fica meio nessa coisa das culturas e das artes também, porque ela conhece esses estilos aí diferentes e tal, e fala um pouco sobre esse caminho, mas é muito mais sobre os processos dela ali, de mudança e tal, mas é bem legal. Eu gosto muito do Daniel Galera, eu falei, acho que no episódio da leitura, que a gente, né, assim, acho ele bom. Assim, gosto das narrativas que ele constrói e tal, gostei bastante. É isso, então? Um outro livro também que eu queria indicar, agora que eu tô lembrando desse processo de romper coisas, mudar de cidade. Puxou a cordinha, não vai parar nenhum. Mais, Pera aí que eu vou pegar o nome da autora, que também quem me indicou esse foi a Thaís Steinbach. Nossa, que estranho, né? Thaís indicando livro. Vou pegar o nome certinho. Eu acho que não tem nem físico esse livro, eu acho que é só no Kindle mesmo. Lorena Portela. O livro chama Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. Eu acho que não tem ele físico, só tem no Kindle mesmo. E vai contar a história de uma publicitária estafada, em burnout, assim, no auge do, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida, que vai, acho que pra Jericoacoara. Ela já conhece o lugar e tal, mas ela vai passar um período ali. E, enfim, coisas acontecem. Ela entra num processo ali de se olhar e tal. Mas é um livro sobre narrativas femininas, assim, questões femininas, as pessoas que ela conhece lá, as histórias que vão se intercalando com a dela, assim. Fala muito do feminino, assim. Eu chorei muito no livro. É um livro curto, assim, uma história bem rápida, mas, não sei, me pegou de um jeito, assim, muito forte. Então, acho que vale também. E que nome, hein? Que nome de livro. Primeiro Eu Tive Que Morrer. É isso, minha gente. Se você tá querendo mudar de país, se você tá querendo mudar de cidade, conta pra gente. Ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, né? Ou enfim. Ou me manda um áudio, que eu gosto de receber áudios. É isso. Sempre maravilhoso falar com você, Cíntia. Uma delícia. Bruno, fica no Brasil. Nunca te pedi nada. Beijo. Pede coisa toda semana, nunca te pedi nada. Gente, eu nunca te pedi nada. Te pedi alguma coisa? Fala se eu já te pedi alguma coisa. É isso, gente. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.